Deus abençoe que à noite tenha tanta criança que a gente faça uma escolinha também, né? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar novamente. Senhor, te agradecemos por estar aqui na tua casa, Senhor. Reunidos buscando a tua face. Ó Deus, estamos aqui para te adorar. Estamos aqui, ó Deus, para cultuar ao Senhor. Viemos prestar culto ao Senhor. Pai, não viemos simplesmente para estar aqui, de corpo presente e a cabeça longe, 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 lá nos problemas, lá nas coisas que eu tenho que resolver, lá nas questões que eu não estou conseguindo lidar. Não, Senhor. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, de forma racional, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, toca na nossa mente, toca no nosso coração, leva embora, Deus, agora tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos causa ansiedade, tudo aquilo que traz inquietude, tudo aquilo que traz fadiga. Deus, em nome de Jesus, repreende isso do nosso meio, mas coloca dentro de nós, Pai, o prazer de prestar um culto como o Senhor é digno de receber, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar um pouquinho em Salmo 5. Ó, tem gente aí, pastor, que está vindo de manhã e de noite também, hein? Está vendo? Ei, Yasmin. Você veio acompanhar o André, né? Isso mesmo, não deixa ele faltar, não. Amém. Vamos ler, querido. Salmo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei, meu Deus, pois a ti é que clamo. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Senhor, palavra maravilhosa do Senhor, e que ela venha, assim, penetrar em nós, falar no nosso coração e na nossa mente. Espírito Santo, nos exorta. Espírito Santo, venha nos admoestar. Espírito Santo, venha trazer consolo, força para nós. Olhe qual é a nossa necessidade, fala conforme a necessidade de cada um, ó Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Deus, a palavra ela está aqui para ser ministrada, mas para ela entrar dentro de nós, Senhor, dentro do nosso coração, e encontrar aqui uma terra fértil, só o Senhor pode fazer isso. O nosso coração duro, o nosso coração enganoso, o nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração, a Deus, pode sim não querer essa palavra, mas o Senhor pode intervir agora e mudar o nosso coração.
colocar em nós um coração como uma terra fértil, recebendo essa palavra, para essa palavra germinar dentro de nós, ó Pai. Essa é a nossa oração essa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Queridos, quando a gente faz uma leitura, e essa leitura chama a atenção da gente, às vezes a gente lê algo, aí você desperta a sua curiosidade. Nem sempre é assim, mas às vezes acontece. Já aconteceu de você ler a manchete assim numa revista ou no Instagram, sei lá, e aí você quer ler tudo? Você quer saber tudo? Às vezes coloca lá assim, mulher, tal, matou o marido, aí você quer ler tudo. Por quê? Aconteceu, né? A curiosidade. Quando a gente lê esse salmo, a gente fala assim, mas quem escreveu esse salmo? O que aconteceu? Para quem que essa pessoa escreveu? Por que que ele escreveu? O que que ele quer diante desse salmo? E a Bíblia nos fala que quem escreveu esse salmo, está escrito logo acima, aqui na minha está, não sei se na de vocês. Para o mestre de música, para flautas, salmo davídico. Essa oração, esse louvor, foi escrito e endereçado diretamente a Deus. Um homem que estava passando por um momento de aflição. Aí você para e fala assim, bom, então tá. Davi, né, escreveu, ele escreveu a Deus uma oração, um momento de aflição. Quando a gente faz a leitura do versículo 1 ao versículo 12, a gente tem uma visão panorâmica do que estava acontecendo aqui. Numa leitura dinâmica e rápida, você lê tudo, e alguns pontos te chamam a atenção, e alguma coisa você já entende, só com uma leitura que você faz. Você fala, bom, Davi ele está falando aí de que ele é inocente. Ele está sendo acusado de alguma coisa, ele está sendo perseguido por alguém, e ele está se declarando inocente diante de Deus, e ele clama a esse Deus para que o Senhor intervenha em favor dele, para que esses inimigos sejam derrotados. Olha só, aqui no versículo 3 fala, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros o Senhor detesta. No versículo 8 ele fala, conduza-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplane o teu caminho diante de mim. E no 10 ele diz assim, condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes. Então você faz uma leitura rápida, você fala assim, olha, Davi está aqui falando a um Deus que é onisciente, falando diante de um Deus que é onipresente, falando diante de um Deus que é onipotente, para que olhe a causa dele, olhe a situação que ele está passando. Diante dessa situação, ele está sendo falsamente acusado, e ele diz, julga, faz justiça, porque o Senhor é que é o justo juiz, um Deus de amor e de misericórdia e de graça, que pode fazer isso. Então, Davi, ele dá esse panorama para a gente. E a gente começa a aprofundar aqui, então. E começa a fazer outras perguntas. Tá bom, eu entendi por que ele escreveu e para quem que ele escreveu. Mas o que aconteceu para que Davi pudesse escrever? O que estava passando na vida dele, que ele escreveu essa oração de súplica, de clamor, um pedido de socorro? E pela manhã. E aí nós vamos ver aqui no Salmo, esse Salmo ele está dividido em 5 estrofes. Então nós vamos falar nessa ordem. A primeira estrofe é o versículo 1
2 e 3. Versículo 1, 2 e 3, o Senhor fala assim, Davi fala assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Nessas 3 primeiras estrofes aqui, ele está chegando e falando assim, olha, o Senhor que viu o que aconteceu, o Senhor que conhece o meu coração, o meu andar, o meu falar, o meu caminhar, o Senhor, somente o Senhor. Ele fala, eu imploro ao Senhor. Então, somente Deus poderia resolver essa causa dele. Só Deus é onisciente, soberano sobre todas as situações. Tem causas que nós vamos falar o que aconteceu conosco, o outro não sabe o que está acontecendo, vai te dar razão. Mas a partir do momento que Deus conhece os dois lados, é Ele que vai intervir com sabedoria, com ciência, com graça, com misericórdia, não é? Sabendo o que está acontecendo. E a gente fala, nossa, mas o que fez, então, Davi? Chegar pela manhã e fazer um sacrifício diante de Deus. Aqui na minha Bíblia, tem uma nota de rodapé que fala que essa oração, que está lá no versículo 3, pode significar, sim, um sacrifício. Lá em Êxodo, fala que pela manhã você faz o sacrifício e à noite também você faz o sacrifício ao Senhor. Então aqui, Davi, ele leva o seu pedido de oração, ele leva o seu sacrifício ao Senhor e pede a Ele para que Ele atenda o clamor dele. Mas é interessante, porque no Salmo 3 e no Salmo 4, Davi não era aquele que deitava, dormia e acordava, porque o Senhor o mantinha em segurança. Foi isso que a gente viu aqui. Salmo 3 e 4, ele descansa no Senhor. Aqui, ele já está aflito. Ele já não está com tanta paz assim. Ele já está mostrando para nós que tem momento em que você tem a aflição. Ele orou, ele dormiu, ele descansou, só que quando ele acorda, o problema pelo qual ele orou, clamou e pediu a Deus para que resolvesse, não foi resolvido. Ele acorda pela manhã e a situação está a mesma. Então, ele deitou, dormiu e acordou com segurança, mas a situação não mudou. Então, ele chega diante de Deus e fala assim, considera o meu gemer. Então, aquele homem que estava dormindo já não está dormindo assim, tanto mais. Mostrando para nós que a gente confia, a gente ora, mas tem momento que não dá uma ansiedade, não dá uma preocupação, não dá uma sensação de que Deus não está ouvindo, não dá uma sensação de que o negócio não vai mudar, que as coisas estão descontroladas. Não é assim quando a gente olha para a nossa política, você olha e fala assim, nós estamos orando pelo nosso país, nós estamos clamando pelo nosso país, como a pastora orou, nós cremos que a mão do Senhor está sobre o nosso país, nós cremos nessa verdade, mas na hora que você olha a política nas redes sociais, você fica assim, não, o que vai ser? O que vai acontecer? Mostrando para nós que esse homem, segundo o coração de Deus, passou por um momento de aflição, um momento de dor, um momento de angústia, um momento que ele dormiu e descansou, mas no outro ele já estava pedindo ao Senhor, Senhor, escuta as minhas palavras, escuta o meu gemer, o meu grito de socorro. Ele fala, o Senhor é o meu rei. Ele era rei, mas ele sabia que o rei era o nosso Deus. Tu és o meu rei. Está aqui de manhã, estou te oferecendo o meu sacrifício, então age a meu favor. Queridos, eu coloquei o título aqui, para a gente que vai estudar no PG. Orarás a Ele, orarás a Deus, e Ele ouvirá o seu clamor.
Em Jó fala isso. Jó fala, orarás a ele e ele te ouvirá. Como é que está a sua vida de oração? Está assim como a de Davi? Você inclina todas as manhãs diante do Senhor e na presença do Senhor você o louva, você o adora, você coloca diante dele a situação que está tirando o seu sono, a situação que está trazendo para você um gemido, um grito de socorro. Como que está a sua vida de leitura bíblica? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Se quando eu leio a palavra e a palavra me diz, orarás a ele e ele ouvirá o meu clamor, então eu tenho fé para orar, porque o meu Deus vai ouvir o que eu estou pedindo, o que eu estou clamando. Ele vai ouvir o meu pedido de misericórdia, ele vai ouvir o meu pedido de ajuda, ele vai trazer para mim um livramento, o escape, a intervenção. Ou será que nós estamos vivendo os nossos dias de forma automática? O dia passa, a noite vem e tudo, e você vai deixando que os problemas se resolvam sozinhos. Aquela situação que você orava para que o Senhor intervisse ali, você nem ora mais. Deus nem respondeu. Nós possamos, nessa primeira estrofe aqui, refletir como que está a minha vida de oração diante do meu Senhor. Há um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. Aí você para e fala assim, tá bom, mas por que então que Davi, ele fez esta oração ao Senhor? Por que Davi está passando por isso? Porque se eu estou gemendo de dor, se eu estou gritando por socorro, se eu estou clamando, alguma coisa está acontecendo na minha vida para que eu faça isso. Na vida de Davi, estava acontecendo que ele era rei de Jerusalém. Porém, o seu filho, Absalão, estava o perseguindo. Absalão rebelou contra o pai e quis tomar o trono dele. Absalão chega em Jerusalém, quer pegar o trono, e Davi, para que não acontecesse guerra, para que não acontecesse derramamento de sangue, ele foge. Então, possivelmente, esse salmo aqui foi escrito na segunda manhã que Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Esse homem, segundo o coração de Deus, ele fez algumas coisas que não agradaram ao Senhor, e ele teve consequências sérias disso. Davi, ele teve várias mulheres, concubinas, filhos. Esse filho, Absalão, era o terceiro primogênito dele. Com essa esposa chamada Maca, ele teve 2 filhos, Absalão e Tamar. O primeiro primogênito de Davi chamava Aminon. Então, ele tinha Aminon, primeiro casamento. No terceiro casamento, Absalão e Tamar. O que aconteceu dentro da casa de Davi é que esse filho primogênito, Aminon, disse estar apaixonado e encantado por Tamar. E essa paixão que ele tinha por ela, querendo estar com ela, ele estupra a meia-irmã. Ele estupra a meia-irmã dele e irmã de mesmo pai e mesma mãe de Absalão. Quando Absalão fica sabendo disso, ele pensa o quê? O meu pai, o rei Davi, vai fazer alguma coisa. Mas não é isso mesmo que a gente pensa? Não é isso que você pensa quando existe uma contenda, uma briga, uma discussão entre família, entre o seu irmão? Quando vocês dois estão brigando, estão rusgando ali, estão fazendo ameaças um ao outro, e aí você fala, eu sou inocente, meu pai e minha mãe vai intervir ao meu favor, vai resolver essa situação. Só que quando o pai e a mãe chegam, não faz nada.
não conversa, não disciplina, não resolve a situação. E aquele irmão que viu que a situação estava errada, ele fica o quê? Indignado. Fica indignado, magoado, nervoso. E ele tem o quê? Sede de justiça. Que ele mesmo faça a justiça. A Bíblia diz que Absalão era um homem bonito, tinha cabelos bonitos, avantajados, que ele era um homem carismático. A Bíblia diz que ali onde ele estava, todas as pessoas gostavam dele. E pela facilidade que ele tinha de conversar com as pessoas, ele falava assim, bom, se eu fosse rei, eu julgaria a sua causa melhor. Eu poderia ouvir e te dar uma direção mais certeira do que meu pai. Então, ele começa ali conquistando as pessoas e dizendo assim, se eu fosse rei, eu seria muito melhor. Não estaria acontecendo o que está acontecendo. E esse filho que cresce nessa casa onde um pai não agiu na hora que tinha que agir, ele espera passar o tempo, planeja a morte de Aminon, e depois de 2 anos, em uma festa, ele manda assassinar o irmão. Aconteceu, o rei Davi fez mais alguma coisa? Não, mas Absalão fugiu. Fugiu, foi morar com seu avô e ficou lá um bom tempo. Joabe, ele era do comandante de Davi. Joabe conhecia Absalão, Davi, e Joabe entra ali para intervir, para conseguir que os dois pudessem fazer um momento de reconciliação. Então, Joabe, ele tinha as intenções dele políticas? Tinha. Mas ele entra com a intenção de dizer que queria uma reconciliação entre o pai e o filho. E Davi aceita essa reconciliação, manda Absalão voltar. Pode voltar. Ele volta para Jerusalém, mas ele já volta rebelando, querendo tomar o lugar de rei. Então, Absalão não vem para reconciliar, para conversar, para acontecer perdão. Absalão, ele já tinha o exército dele, os homens que seguiram ele. Do mesmo jeito que Davi tinha os homens fiéis a ele, Absalão também conseguiu uma turminha boa para ficar junto dele. Então, Absalão já volta com essa intenção, tomar o trono. E quando Davi fica sabendo que o filho dele vai fazer isso, ele fala, não, nós não vamos enfrentar Absalão. Nós vamos ir embora, que não haja mais derramamento de sangue. Homens e mulheres o acompanham, saem dali. Então, quando ele escreve essa oração, ele possivelmente já está o quê? No segundo amanhecer, que ele está fugindo de Absalão. E Absalão continua o perseguindo. A história toda de Absalão, Davi, está lá em 2 Samuel. 2 Samuel, do 16 ao 19. Lá conta com detalhes, até o fim de Absalão. O que acontece com esse filho que sai se rebelando contra o pai, querendo pegar o trono? Estuda lá para você ver o que acontece, qual que é o fim dele. Mas a palavra do Senhor diz que Davi já tinha recebido, do profeta Natã. O profeta Natã já tinha dito a ele que a espada não apartaria mais da casa dele. Porque houve um tempo em que Davi pecou contra Deus. Adultério, assassinato. Ele se arrependeu do que ele fez? No Salmo 51 narra que sim, ele se arrependeu, pediu perdão. Mas as consequências do adultério e do assassinato ficaram sobre a vida dele. E Deus disse a ele que a espada não se apartaria mais da casa dele. Aí você entende o que veio acontecendo. Mas se diante dele chegar, se Deus chega diante dele e fala, olha,
Por conta disso, Davi, a espada não aparta de sua casa. Você vai cruzar os braços e esperar? Ou você vai orar, clamar a um Deus que pode intervir e mudar também a situação? A gente também não pode chamar a responsabilidade para nós? Nós não sabemos que é 100% responsabilidade de Deus, mas 100% responsabilidade nossa também? A responsabilidade de educar, ensinar, repreender, não é do pai que estava ali? Davi, ele guerreava, ele conquistou, foi adiante, foi à frente, mas na hora de governar a casa dele, ele teve dificuldade e foi deixando as coisas passarem. Foi vendo todas essas situações e fazendo vista grossa para tudo isso. Foi vendo o pecado ali na casa dele, dominar a casa dele, e ali ele foi só deixando. E Deus chega e fala com ele o que aconteceria, e ele faz como Eli, né? Quando Samuel chegou diante de Eli e falou assim, olha, seus filhos vão morrer, sua casa vai acontecer isso, isso e isso. Ele faz, Deus sabe o que ele faz. Não tem um clamor, não tem uma oração, não tem um ensinamento, não tem uma conversa, não tem um diálogo. Ou seja, o que é 100% responsabilidade minha, depois eu resolvo isso. O tempo vai resolver isso. O tempo vai resolver essa questão. Não, o tempo não vai falar por nós. O tempo não vai resolver a questão. O que é 100% responsabilidade minha é que eu resolva agora. Se o Espírito Santo está me dando direção para que eu resolva, então eu vou resolver, porque Ele me convence do pecado. Ele está me dizendo o que eu devo fazer. Portanto, eu só obedeço e faço o que Ele está me dizendo. E nessa fuga dele, do próprio filho, na estrofe 4, 5 e 6, vamos ler lá, 4, 5 e 6. Tu és um Deus, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Então, numa estrofe, ele diz, escuta-me, ajuda-me. O motivo eu já sei. Nós sabemos por que ele está fugindo. Nós sabemos o que está acontecendo aqui, por que ele oferece essa oração e esse sacrifício. Mas agora ele chega na estrofe 4, 5, 6, e já não é mais assim. Ele já está lembrando a Deus o quê? Que Deus não tolera o mal, que Deus não tolera o pecado. E agora também não é hora da gente parar e pensar, se eu sei que Deus não tolera o pecado, você acha que Deus está tolerando o nosso pecado? Aquilo que a gente tem escondido por debaixo do tapete, Deus não está vendo? Não é o momento da gente refletir agora um pouco e falar assim, bom, se eu estou diante de um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está vendo essa sujeira que eu empurro debaixo do tapete aos poucos, porque, eu vou falar isso, e se eu ofender o meu irmão? Eu vou impor isso? Essa é a verdade. Mas eu vou falar isso, ele vai se sentir ofendido, ele não vai mais conversar comigo. Será que eu preciso mesmo me posicionar aqui e agora, nesse lugar desse emprego? Será que eu preciso, então, falar a verdade? Será que eu preciso assumir uma conduta de crente? Ou eu posso continuar empurrando para debaixo do tapete? Afinal de contas, esse vício é muito difícil de abandonar. Esse vício é muito difícil. Deus entende, a minha carne é fraca. E vai empurrando para debaixo do tapete. Não para diante de Deus e tem um momento de arrependimento. Arrepender
não é nem pensar nas consequências. Arrepender é você aceitar as consequências, seja ela lá qual for. Isso é arrependimento. Quando você arrepende, você sabe que Deus vai trazer uma consequência para você e você fala, tudo bem, Senhor, mas eu quero arrepender e quero mudar de vida. Eu não quero mais, Senhor, continuar empurrando essa sujeirinha aqui. Não vou deixar mais, Deus, de resolver esse problema, não vou continuar alimentando esse pecado. Eu sei que é pecado porque o Espírito Santo já me convenceu disso. Eu só não abandono porque, um dia, a carne é fraca. Não é tanto assim, né? Deus não vai voltar agora, não. Será que nesse momento agora não é o momento da gente parar para pensar um pouco sobre isso? Senhor, eu sei que o Senhor não aceita o pecado, não aceita a maldade. Os traiçoeiros o Senhor detesta, os mentirosos, os assassinos. Será que não é o momento agora da gente parar e falar, Senhor, esse pecado que está me seguindo há tanto tempo, Senhor, eu quero abandoná-lo aqui, independente das consequências que eu vou ter. Eu quero deixar isso, Senhor. Eu quero seguir firme na tua presença, buscando a santidade, perseguindo a santidade, porque eu quero ver a tua face. É o que diz Hebreus. A salvação, Jesus Cristo ele conquistou para nós na cruz. Mas e a santidade? E dizer não para o pecado? Como é que está isso na nossa vida? Na primeira estrofe, a gente precisa fazer uma reflexão se a gente está orando, como Davi. Porque problemas todos nós temos. Situação difícil todos nós estamos passando. Agora, quem está sendo o Deus que você está levando à oração? Na segunda estrofe, ele fala assim, olha, e aí? Como é que está a sua vida diante de Deus? E aquele pecado que você não confessa nunca? No domingo você está no culto, me perdoa, mas aí na segunda ele está lá, do mesmo jeito, te acompanhando, como a sua sombra. Mas Deus é fiel e justo para trazer libertação para a nossa vida aqui e agora. Deus é fiel e justo para nos curar, sarar, libertar. O Espírito Santo, ele faz uma regeneração, ou seja, ele faz algo novo. Ele faz algo novo. Amém? Na próxima estrofe, 7 e 8. Terceira estrofe, 7 e 8. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduza-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. O que ele está falando? Senhor, me socorre. Senhor, intervenha a meu favor. Só que essa intervenção dele, que ele está pedindo a Deus, não é só uma intervenção, mas ele também pede uma imprecação. Ele pede para que o Senhor dê um basta. Então, se ele está diante de Deus pedindo uma oração, para que o Senhor intervenha nessa situação do filho dele, ele chega agora falando assim, Deus, resolva essa situação, dá um basta nisso, que cesse essa perseguição. Senhor, o Senhor é longânimo em dar um tempo para a pessoa arrepender, para a pessoa pedir perdão, para a pessoa endireitar o caminho dela, mas ela não quer, Senhor. Então ele está aqui falando, Senhor, socorre-me, ajude-me, intervenha. Vocês já tiveram briga em casa quando vocês eram irmãos? Tem até hoje? Alguém? Tem? Filho que briga muito? Quando os meninos estão brigando demais, os filhos estão lá brigando, batendo, praguejando, xingando, puxando o cabelo. Tomara que você morra, tomara que você quebre o pé.
Ah, tomara que você não consiga nada na sua vida. Ah, você é um feio mesmo, você é um chato mesmo, ninguém gosta de você. Quem que intervém nessas brigas? Não é o pai ou a mãe? O pai e a mãe não chegam e separa os dois? Mas a gente só separa aqueles meninos que estão brigando, falando assim, você vai morrer amanhã. Amanhã você vai cair debaixo de um carro. Um ônibus vai passar no você. Vai acontecer isso, isso, isso com você. Você intervém, mas só intervém? Só separa? Não. Você pega um filho e fala assim, vai arrumar a cozinha. Pega o outro e fala, vai arrumar a casa. A hora que eles terminaram, terminamos. Vamos ler a Bíblia. Vamos abrir em Provérbios. Vamos ver o que Deus está falando sobre o que vocês estão fazendo. E a leitura bíblica vai trabalhando no coração deles, e o Senhor vai ministrando, vai limpando a vida deles. E eles vão sentindo constrangimento, arrependimento, e chega e pede perdão. Me perdoa, eu te amo, não vai acontecer nada com você, eu não sei viver sem você, meu irmão. Que seria minha vida sem você? Me perdoa, eu te amo. E se abraçam e se beijam, nem parece que estava praguejando. Mas houve uma intervenção do pai e da mãe com um imprecatório de falar com eles assim, olha, você faz isso, e nós vamos agora estudar sobre isso. É isso que Davi está pedindo. Chega, Senhor, intervenha nisso, mas também faça justiça. E muitas das vezes não é assim que a gente tem orado pela política do nosso país? Senhor, intervenha, mas o Senhor é justo juiz. O Senhor já deu tempo para esse povo mudar, para esse povo andar num caminho reto diante do Senhor. O Senhor já deu tempo para esse povo arrepender, fazer o que é certo. Eles não querem ouvir a tua voz, eles não querem endireitar o caminho deles. Senhor, o que o Senhor faz justiça? Era isso que Davi estava aqui pedindo. Na quarta estrofe, (9 e 10). Nos lábios deles não há palavras confiáveis. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Então, o que ele está falando aqui? O que nós acabamos de falar. Um vai arrumar a cozinha, o outro vai arrumar a casa. Depois nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre essa briga. Vamos pedir perdão, vamos consertar. Não era isso que Davi tinha que ter feito lá atrás? Não era por aí que deveria começar a colocar a casa dele em ordem? Não era por aí que ele tinha que parar e pensar, falar assim, olha, Deus não agrada disso que está acontecendo aqui. Davi, seu filho mais velho, fez isso com sua outra filha, e aí, o que você vai fazer? Deixar? Você não vai consertar isso? Então ele pede ao Senhor que intervenha, mas que faça algo com esses inimigos dele, que são ruins, terríveis, mentirosos. Senhor, acabe com eles. Intervenha ao meu favor. Faça uma imprecação ao meu favor. Acaba com isso. Dê um basta nisso. E na última estrofe, 11 e 12. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Então ele termina dizendo, Senhor, eu confio em ti. Tem alguns dias que eu estou clamando, sofrendo, mas ele termina dizendo, eu sei que o Senhor
vai fazer o que tem que ser feito. No tempo certo, Deus vai agir ao meu favor, porque eu sou teu filho, justificado por Ele. No tempo certo, Ele vai agir. E quando você lê 2 Samuel, você vai ver o que aconteceu ali e o que foi feito. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor? O que Deus ministrou no seu coração essa noite? Aonde que Deus está chamando a sua atenção?